nome é Eduardo, eu estou na Stone faz 2 anos mais ou menos, eu comecei aqui no comecinho de 2018. Falar um pouquinho assim o que eu fiz até agora na Stone e aí eu entro no assunto do Open Banking em si. Deixa eu só compartilhar minha tela enquanto isso. É, Estão conseguindo chegar na tela? Então, né, gente? Boa, vamos lá. Bom, então basicamente quando eu entrei aqui na Stone, eu entrei num time que naquela época era time de inovação. É, Basicamente, naquele tempo, a gente estava começando a construir o que a gente chama hoje de Conta Stone. Eu entrei para fazer parte do time de parcerias daqui da Stone, então a gente tinha um produto que estava sendo construído, assim, que a gente sabia muito bem ainda onde que ele se encaixaria, quem poderia usar esse produto, e que ele viria a ser o Open Bank da Stone, que é o que eu vou falar um pouquinho hoje aqui para vocês. Fiquei mais ou menos um ano trabalhando nisso, trabalhando em parcerias, então montando um pouco como que a gente venderia essa plataforma, conversando com o mercado para ver quem teria interesse para usar isso, como que a gente conseguiria usar o Open Bank, assim, então quais são as possibilidades no Brasil que tinham para a gente encaixar esse produto de Open Bank. E aí, faz mais ou menos um ano, eu comecei a trabalhar com cartão também, então hoje eu sou aqui um dos responsáveis pelo cartão Stone, que é um cartão Mastercard que a gente lançou para o mercado no ano passado, finalzinho do ano passado. Então, entrando no assunto de Open Bank mesmo, acho que a ideia é que a gente conversar bastante, eu vou dar só um panorama, uma visão geral sobre o que é o Open Bank, quais são as motivações do Open Bank, etc. E aí, depois a gente abre para conversa e a gente pode bater um papo com perguntas, alguma coisa mais estruturada. Para começar, eu queria falar um pouquinho sobre essas duas empresas. Acho que todo mundo conhece elas, né? São pequenos gigantes aí das empresas de tecnologia, Google e Facebook. O que esses dois caras têm em comum? É, Google, por exemplo, tem uma porrada de produto, né? Ele tem Gmail, tem Google Docs, tem uma porrada de coisa que a gente usa no dia a dia. Eu uso pra caramba, por exemplo, eu uso o Google, tenho o celular Android e tal. E eu não pago nada por ele. Assim, Google totalmente de graça para mim, né? Facebook também completamente de graça, mesmo eles entregando coisas pra caramba para mim. Por quê? Né? Onde que esses caras ganham dinheiro? Eles ganham dinheiro com os nossos dados. Hoje eu acho que não tem ninguém que me conhece melhor do que o Google. Acho que ele me conhece melhor do que minha mãe. Tenho certeza que ele conhece melhor que minha mãe, porque ele sabe o que eu faço mesmo quando eu estou fora de casa. Ele conhece todos os meus passos pelo Android, que ele fica seguindo aqui minhas localizações. Ele sabe onde que eu gasto dinheiro, porque ele tem meu cartão tokenizado lá na wallet deles. Cara, ele sabe quais aplicativos eu uso, ele sabe o que eu faço na internet. O cara me conhece muito. Então, hoje a gente vive numa sociedade que dados são muito importantes, dados são essenciais e as empresas estão aprendendo a monetizar em cima dos dados. Então, a gente, né, é o produto hoje em dia. E isso não é diferente. Só mostrar isso aqui, interessante. Tem um aplicativo que chama Basecamp, que é um aplicativo de gestão de projetos que a gente usa aqui no time de. Eu não contei, mas o time de inovação lá no passado que eu entrei, hoje é o time de banking da Stone, e é um dos times responsáveis por fazer produtos bancários. Assim. Então hoje a gente tem uma conta de pagamento. E a gente cria produtos bancários em torno disso, sem necessariamente ser um banco, sendo uma instituição de pagamento. Mas voltando aqui para minha historinha, esse Hey é o e-mail que o pessoal do Basecamp, que é esse software de gestão de projetos que a gente usa aqui no time, criou. Ele é um negócio novíssimo, estão lançando agora, e achei muito interessante essa chamadinha deles para clientes. Eles não vão fazer um produto de graça, eles estão cobrando $99 por ano, que é algo que eu considero caro, assim, convertendo para o real, mas legal pra caramba. Assim, eles falaram, pô, você acha que você é de graça as coisas que você tem lá no Gmail? Pô, não é não, os caras estão pegando seus dados, estão olhando sua privacidade, então tudo isso tem um custo que a gente não enxerga. Isso não é diferente no mundo financeiro, então quando vocês abriram suas primeiras contas lá, o pessoal, todo mundo aqui é universitário, né? Então quando vocês entraram na faculdade, provavelmente, sei lá, tinha alguém vendendo conta lá no dia do trote, então eu fiz
Poli, aqui na USP, e eu lembro que o Santander estava com uma conta universitária lá vendendo no dia do trote. A partir do momento que eu abri essa conta, eu comecei a gerar dado localmente para o banco. Eu comecei a fazer minha vida financeira lá no banco, ele começou a me conhecer, e hoje quem detém o direito sobre esses dados não sou eu, né? Quem detém o direito sobre esses dados são os bancões. Dados têm um valor gigantesco, assim. Então um banco usa seus dados para te oferecer um crédito, ou te oferecer um cartão premium, ou uma opção de investimento. E eu fico lá gerando dado para o banco, ele fica usando isso para criar produtos e lucrar em cima de mim, e na prática, hoje eu não tenho muito como dividir esse dado com outras pessoas. No Brasil a gente tem a LGPD, que entrou em ação aí recentemente, que ela até fala que todos os dados que a gente produz são de propriedade do consumidor, né, são de propriedade nossa, mas, putz, se você tentar pegar o seu extrato de mais de 3 meses no banco, você vai sofrer muito, você vai ter que ir até a agência, você vai ter que ir até um caixa eletrônico, você vai ter que implorar para o seu gerente. Então, na prática, bancões hoje monopolizam ainda os dados dos seus clientes. Então, qual que é a motivação básica, assim, o que está intrínseco no Open Banking? Os legisladores começaram a olhar formas de aumentar a concorrência no sistema financeiro. E aí eles viram que compartilhar dados talvez seja a melhor forma para você fazer com que todo mundo consiga jogar no mesmo campo. Então, a motivação do Open Banking é muito devolver esses dados para os usuários, devolver os dados para quem realmente é dono deles. O Open Bank surgiu lá na Europa pelo PSD2 e na versão inglesa dele, que é o Open Banking. Essas duas legislações elas são de certa forma parecidas, mas com algumas diferenças estruturais. O PSD2 ele obrigou todas as instituições financeiras a aderirem ao Open Bank, sem distinção, enquanto o Open Banking lá no Reino Unido só obrigou os maiores bancos a abrir os dados. São 9 maiores bancos do Reino Unido. Em compensação, o PSD2 foi mais light na regulação para standards de API, assim, então o PSD2 deixou o mercado se autorregular em relação a quais são os formatos que você vai fazer a abertura dos dados, enquanto o Reino Unido já fez um guia muito mais específico sobre como você deveria fazer isso. Resultado disso é que na Europa, como não tinha uma definição clara sobre como esses dados tinham que ser abertos, os bancões eles bateram muito na tecla de segurança e acabaram deixando o processo de abertura de dados um pouco moroso, um pouco complicado. Eles falam assim, pô, eu vou abrir os dados do meu cliente, isso é um dado sensível financeiro, eu não vou fazer esse negócio ser fácil não, vou fazer o cara vir até aqui na agência para confirmar que ele realmente quer abrir esse dado. Enquanto o Reino Unido já falou, banco, vocês vão ter que abrir os dados, e vocês vão ter que abrir os dados dessa forma aqui que eu estou organizando para vocês. Então, na prática, o Open Bank do Reino Unido ele andou muito mais rápido do que da União Europeia, e lá você já começa a ver um pouco de inovação surgindo em cima do mundo do Open Bank. Existem duas dimensões de atuação no Open Bank, assim, então duas formas de você consumir o Open Bank, de você fazer parte do Open Bank. O primeiro, que é a mais básica, é o compartilhamento de dados da conta. Então, como o Open Bank forçou os bancos a abrirem os dados deles, tem muitas empresas que têm interesse em consultar esses dados. Então, por exemplo, uma fintech de crédito, ela pode consultar os seus dados que você tem no Itaú, no Santander, para ver qual que é o seu histórico de pagamentos, por exemplo, na conta. Lá no meu ano de parcerias aqui na Estônia, a gente fez um roadmap do produto da plataforma de Open Bank e a gente conversou com várias pessoas, várias empresas por aí. Teve uma conversa que me marcou muito, que foi na Apple. Tinham lá 3 diretores da Apple, não lembro exatamente qual que era os departamentos de cada um deles, mas um deles me contou uma história. Ele estava comprando um apartamento e aí a Apple paga no Itaú, né? Então a conta que a Apple usa é o Itaú. E aí ele foi pedir lá um financiamento para o Itaú, o Itaú ofereceu uma taxa que ele achou muito cara, e aí ele foi pedir o financiamento em outros bancos. Então bateu lá na porta, sei lá, do Bradesco,
e pediu um financiamento para o Bradesco. E aí foi lá e colocou assim, o lerite dele na mesa, falou, ó, eu estou aqui, diretor da Apple, eu ganho, puta, ele deve ganhar muito dinheiro, né? Sei lá, ganho 100 mil reais por mês, e eu queria um empréstimo. Aí o Bradesco olhou, falou, beleza, foi lá, fez as contas dele e ofereceu uma taxa para ele. Falei, mas, pô, essa taxa é mais cara ainda do que eu tinha no Itaú. Eu vim aqui para você cobrir a taxa, a oferta do Itaú, e você me deu uma oferta pior ainda. Aí o Brasil falou, puta, cara, eu sei que você ganha bem, mas eu não sei como que é a sua vida. Eu não sei se você gasta mais do que você ganha. Eu não sei se você lembra de pagar suas contas em dia. Eu, na prática, eu não te conheço, então eu não consigo fazer uma taxa muito competitiva para você, porque eu não tenho seus dados, eu não sei como que é a sua vida. Então, compartilhamento de dados da conta entra muito nesse âmbito, assim, você dá a opção de todo mundo conseguir acessar dados de clientes, e aí todo mundo consegue fazer uma análise de risco de igual para igual, por exemplo. Então, essa é uma das principais formas de aumentar a concorrência no mercado. Segunda dimensão do Open Bank é o serviço de iniciação de pagamentos. O que é isso? Se aqui na primeira dimensão você vai consultar dados da conta de um cliente, então eu sou um parceiro que vai consultar dados da conta dos clientes do Itaú, na segunda dimensão, eu vou além disso. Eu vou além de consultar dados, eu vou começar a movimentar a conta do cliente. Então, vou ter uma atuação ativa lá na conta dos meus clientes. Eu vou basicamente iniciar pagamentos. Então, eu vou, por exemplo, eu vou poder, por exemplo, começar uma TED para o meu cliente, eu vou poder pagar um boleto usando o saldo em conta que esse cliente tem. Então, assim, pensando em inovação, a gente tem aqui uma lousa em branco. A quantidade de coisas que você consegue fazer com o serviço de iniciação de pagamento é surreal. Assim, acho que é um pouco quando surgiu a internet, ninguém sabia muito bem o que fazer com ela. Surgindo o Open Bank, ninguém sabe muito bem ainda o que fazer com isso. Está começando a surgir inovação por aí, mas a gente ainda vai descobrir muito o que tem para fazer. Então, no fim do dia, o objetivo do Open Bank, assim, se der para resumir tudo, o que os legisladores querem ao colocar um Open Bank é diminuir essa assimetria informacional que existe entre os players do mercado financeiro. Isso automaticamente vai aumentar a concorrência, todo mundo vai jogar o mesmo jogo, automaticamente melhora a qualidade do serviço, diminui preços, a concorrência é sempre bom para todo mundo. E aí existe um conceito que é primordial, talvez o conceito básico do Open Bank, que é o consentimento. Quando eu devolvo o poder dos dados para os usuários, eu estou empoderando a turma para realmente ganhar controle de novo da sua conta. Então o Open Bank tem na célula nele, na essência dele, ele diz que o usuário tem poder sobre tudo da vida financeira dele. Então, por exemplo, o usuário pode deixar que algum player externo consulte os dados da conta, ele pode desistir e tirar essa autorização. O usuário pode deixar alguém movimentar a conta dele, ou ele pode desistir no meio do caminho. Tudo isso é feito através desse conceito que é o consentimento, que basicamente ele fala que todo mundo que quiser participar do Open Bank, quiser ter algum tipo de acesso à conta de algum usuário, essas pessoas vão ter que pedir autorização para esse usuário para conseguir acessar a conta. Então eu trouxe aqui para vocês como que a gente faz esse consentimento na Stone hoje, na nossa plataforma de Open Bank. Então hoje imagina que você está lá na plataforma de algum parceiro, então, sei lá, um Guia Bolso, por exemplo, e eu vou falar para o Guia Bolso, falando assim, Guia Bolso, acessa aí minha conta que eu quero que você veja meu extrato para você organizar minhas despesas para mim. Aí o Guia Bolso vai falar, beleza, ele vai lá mostrar todas as coisas que ele quer acessar na minha conta, então ele vai ver o saldo, ele vai ver detalhes de pagamento que eu fiz, ele vai ver as transações do meu cartão, então ele lista isso, e aí ele redireciona o cliente para um ambiente da Stone, uma URL da Stone. Ali eu como cliente eu me autentico, escolho qual é a conta que eu quero dar consentimento para o Guia Bolsa. Então, por exemplo, eu posso dar consentimento para minha conta PF, mas não para minha conta PJ. Confirmo. A partir desse momento, o app parceiro ganhou o consentimento sobre minha conta, então ele ganhou acesso sobre aquelas coisas que eu deixei ele acessar na minha conta. Então, nesse primeiro momento, o
o parceiro conseguiu acesso à minha conta. E aí no dia a dia, então imagina que o parceiro vai começar a movimentar a minha conta e vai fazer uma TED em meu nome, ou então vai pagar um boleto no meu nome. Ele consegue iniciar esse pagamento, só que não consegue efetuar o pagamento. Por quê? Porque a última palavra é sempre do usuário. Então, aqui na Stone, por exemplo, quando um parceiro tenta fazer um pagamento em nome do usuário na conta, a gente manda uma push notification para o nosso usuário, pedindo para ele se autenticar e para ele confirmar aquele pagamento, e só então a gente libera um pagamento para ser efetivado. Então são duas coisas muito importantes do Open Bank, né? Então consentimento, que é a forma que eu faço para dar acesso à minha conta, e autorização, que é sempre quando um dinheiro, um cash out vai acontecer na minha conta, eu como usuário tenho que ir lá e autorizar isso de acontecer. Então controle é 100% do usuário, ele que manda nas coisas. E aí, chegamos aqui no território nacional, né? Esse é o prédio do Bacen, lá em Brasília. Acabei de descobrir isso, fazendo essa apresentação, nunca tinha visto ele, bonitão, prédio. Bacen, no dia 4 de maio de 2020, ele soltou uma resolução conjunta com a CVM, começando a arrumar esse jogo de Open Bank aqui no Brasil. Eles já estavam cuidando dessa legislação faz um tempão, inclusive a Stone participou muito das conversas lá com o Banco Central sobre como a gente achava que deveria ser o Open Bank, como a gente achava que deveria ser estruturado esse negócio todo. E o Open Bank e o Banco Central acabou fazendo algo muito parecido com o que tem no Reino Unido hoje. Então, se vocês olharem essa resolução conjunta, vocês vão ver que eles detalham muitas coisas. Assim, por exemplo, eles detalham não, mas eles falam sobre como deve ser a experiência do usuário. Então, eles falam que a experiência do usuário deve ser algo leve, fácil para ele conseguir dar consentimento na conta dele. Ele fala como tem que ser a cobrança. Então, por exemplo, ele fala que as empresas não podem cobrar pelo uso da API visando lucro, mas elas podem cobrar, por exemplo, para ressarcimento de custos. Ele delimita, por exemplo, o número mínimo de batidas que um parceiro consegue fazer na API do banco sem o banco cobrar ele. Então ele detalha muita coisa, níveis de serviço, etc. Assim, ele é bem completo, tudo leva a crer, né, que a legislação vai ser bem completa em relação à experiência do usuário, etc. Mas eles deixaram muito aberto também para a autorregulação, a forma com que os dados vão ser abertos. Então, como que as APIs vão ser estruturadas, isso ele vai deixar para que a gente converse, então o mercado privado converse e defina o que vai acontecer, como que vai acontecer. Calendário de implementação do Open Bank no Brasil, basicamente ele fala de 4 fases sobre como vai acontecer o Open Bank no Brasil. A primeira, que se completa agora em novembro de 2020, ela é bem básica, bem besta, na verdade, não vai mudar muita coisa na nossa vida, mas ela basicamente fala que os bancos têm que... Ela é muito pensada em transparência, assim, então elas falam que nesse primeiro momento os bancos têm que abrir seus dados em relação a canais de atendimento, quais são os produtos que eles oferecem, quais são os serviços que tem nas plataformas dele, quanto custa isso. Então, a primeira fase do Open Banking no Brasil, ela não chega a afetar diretamente o consumidor, ela fala muito mais somente sobre como o banco opera. Aí, em maio de 2021, a gente já começa a ter uma evolução. Então, nesse momento, os bancões vão ser obrigados a abrir dados de cadastro e transações dos clientes. Então, é muito aquela parte do que eu falei da primeira dimensão do Open Bank de consulta de dados. Então, isso já vai conseguir acontecer em maio de 2021. E aí, a parte que fica mais legal ainda, que aí realmente pode falar que a gente já tem um Open Bank de verdade no Brasil, vai acontecer em agosto, o prazo é agosto de 2021, que aí vai ter iniciação de pagamentos. Os bancos vão ser obrigados a abrir a plataforma deles para iniciar pagamentos dentro da plataforma. E aí, a quarta fase, basicamente, ela fala assim, beleza, tudo que ficou de fora da primeira fase, que são produtos não core do banco, vão ter que entrar no Open Bank também, então câmbio, investimento, seguro, previdência privada, vão ter que ter suas APIs também de consulta ali para o pessoal conseguir mexer nisso. Quais são os pilares dessa legislação que o Open Bank criou e que são a base de tudo ali da circular que eles soltaram? Eles falam muito em inclusão,
Então tem muito brasileiro ainda desbancarizado. Acho que com esse negócio da Caixa, com o Corona Voucher, muita gente vai ser bancarizada pela Caixa, mas ainda vai sobrar uma grande parte da população desbancarizada. Então o Banco Central tem uma agenda de inclusão desse pessoal no sistema financeiro. Eles querem aumentar a concorrência do mercado, então se você olhar hoje os 5 maiores bancos do Brasil, eles detêm mais ou menos 85% do movimento financeiro que existe no país, então o nosso mercado ainda é bastante concentrado. Aumentar a transparência, não sei se vocês já tentaram ver assim, quanto custa um pacote num banco, ou quanto você paga pela TED, puta, bem difícil, assim, os bancos normalmente colocam um pacote padrão ali no site deles, que é um negócio super complicado, normalmente não é o que as pessoas realmente têm, aquilo é um pacote, sei lá, super inflacionado, então transparência bancária é um pilar também que o Banco Central quer muito bater. E aí, finalmente, inovação. O sistema financeiro brasileiro já é relativamente moderno, a gente teve períodos de inflação grandes no passado aí que forçaram o sistema financeiro correr aqui no Brasil. Então, por exemplo, o conceito de TED é um negócio que olhando outros países, como os Estados Unidos, é um negócio que funciona muito bem. Fazer uma transferência nos Estados Unidos, por exemplo, é um negócio extremamente complicado. Eu morei um tempo lá nos Estados Unidos e assim, se eu pudesse evitar, ao máximo eu evitava, porque puta, era muito difícil fazer uma transferência bancária lá, demorava dias para cair na conta das pessoas, eu precisava de 500 mil autenticações. Então a gente já tem um sistema relativamente moderno e o Banco Central quer muito, sempre quis, incentivar a inovação aqui dentro. As regulações que eles vêm soltando nos últimos anos, todas indicam isso. O Open Banking do Brasil ele tem um conceito de reciprocidade. Então, basicamente, todas as instituições financeiras de pagamento que quiserem consultar dados de outras instituições vão ter que liberar o dado também. Então, nesse primeiro momento, o Banco Central só vai obrigar os bancões a abrir seus dados, mas todo mundo que quiser brincar, que quiser participar do jogo, vai ter que abrir dado também. O Banco Central abriu definições sobre padrões para autorregulamentação, então ele vai deixar os players do mercado se conversarem e chegarem numa conclusão entre eles. Eu já falei um pouquinho da experiência do usuário e ressarcimento de despesas, né? Então, o objetivo do Banco Central não é criar um produto novo para o banco, mas sim uma infraestrutura para que coisas novas aconteçam no país. Eficiência e qualidade de serviço, então essa carta ela fala muito sobre isso, ela bate muito nesse ponto. Ela fala assim muito, pessoal, vocês vão ser obrigados a entrar no jogo e vocês vão ter que entrar com qualidade. Então não é uma brincadeira, não é algo superficial que vocês vão ter que fazer, vocês realmente vão ter que criar uma estrutura aí lá de vocês para abrir os dados. Interoperabilidade, cada vez mais as coisas começam a se conversar, né? Então você tem um Pix vindo por aí, você tem uma porrada de soluções novas com QR Code aparecendo no mercado, para ter transações P2P, então isso vai criando um grande mundo de interoperabilidade que o Open Bank pode ser uma parte central disso tudo. E aí, falando um pouquinho só sobre o Open Bank aqui da Estônia, o que a gente tem hoje. A gente tem uma conta de pagamento, então a Estônia hoje ela não é uma instituição financeira, que é a instituição clássica dos bancões, ela é uma instituição de pagamento. Isso deixa com que a gente crie contas de pagamento. Conta de pagamento nada mais é do que uma conta corrente que nunca fica negativa. Então, a gente fala muito que a gente vai virar um banco sem necessariamente ser um banco. Assim. Então é muito quebrar o conceito de banco tradicional, mas ainda assim oferecendo todos os serviços, infraestrutura e poder que um banco tem, de confiança, etc. Então hoje, por exemplo, o que a gente tem aqui na plataforma? A gente tem saldo, extrato e comprovante, a gente tem pagamento de conta e pagamento de tributo, tem o meu cartãozinho pré-pago Mastercard, tem uma ferramenta de agendamento de pagamentos, pagamento de boleto, contatos, TED, transferência interna, folha de salário e portabilidade. E aí tudo isso tem uma API correspondente numa plataforma que parceiros conseguem consumir e construir coisas em cima. Então tudo que a gente coloca aqui em produção em banking, ela tem sua correspondente API para um parceiro poder consultar e poder criar soluções em cima dela. E tudo isso tá público hoje. A gente gosta de falar que a gente é uma das primeiras documentações públicas que apareceram no mercado de Open Bank. A gente sabe de muitos
empreendedores que também subiram documentações de Open Bank, que tem APIs, mas nunca ninguém divulgou muito isso. A gente desde o começo já nasceu com a documentação pública, qualquer um pode acessar, pode dar uma olhada lá, se vocês estiverem pensando em empreender e criar coisas em cima da nossa estrutura, é só olhar lá. Vocês conseguem conversar com o pessoal, tem um formulário para pedir acesso, vocês conseguem brincar com sandbox, dá para desenvolver coisas bacanas. E aí, basicamente, isso conclui um pouco o que eu queria falar de Open Banking. Eu só queria trazer agora uns casos práticos sobre o que já vem aparecendo no mundo do Open Banking, para vocês conseguirem colocar isso um pouco mais na terra e entender melhor, começar a atiçar a imaginação de vocês sobre o que dá para fazer em cima da plataforma do Open Banking. Já comentei um pouquinho do Guia Bolso, né? O Guia Bolso, não sei se todos vocês conhecem, ele é uma plataforma, um aplicativo de gestão financeira. Então, basicamente, ele pega seus dados bancários e aí ele organiza de uma forma super bonita. Eu sou super fã deles. É um app bem legal. Porém, eu comecei a usar o Guia Bolso e eu admito que eu fiquei com medo e parei de usar um pouquinho de tempo depois. Porque hoje, para eu usar o Guia Bolsa, eu tenho que dar a minha senha do banco para eles e o meu login, né, meu usuário e minha senha para eles conseguirem acessar minhas contas. Então, eles basicamente pegam isso para invadir lá o banco e conseguir pegar extrato e outras informações. O Guia Bolsa, na verdade, ele é uma plataforma clássica do Open Bank, assim, ele é um cara que está muito à frente do mercado dele, que está tendo que hackear os bancos porque os bancos ainda não oferecem uma API para eles. Mas esse é um caso clássico de aplicativo que pode funcionar no modelo de consulta de dados. Então, o Guia Bolsa, por exemplo, ele poderia usar a nossa plataforma, acho que o pessoal já conversou com o Guia Bolsa, inclusive, mas eles eventualmente irão usar a nossa plataforma para conseguir consultar nossos dados e fazer tudo aquilo que eles já fazem hoje, só que da forma correta, digamos assim. Então, em vez de pegar a sua senha e seu usuário, ele vai pedir um consentimento para você. Então, você vai ter uma forma estruturada e segura para conseguir abrir os seus dados para o Guia Bolso. Outro exemplo bacana é o Splitwise. Não sei se vocês já usaram, mas o Splitwise ele é um aplicativozinho de dividir conta. Basicamente, já usei muito ele, assim, em viagem, ele é ótimo, sei lá, com 15 amigos, cada um compra um supermercado de um jeito diferente, pegando Uber, Carnaval, por exemplo, nossa, eu usei esse troço muito. O Splitwise, então, basicamente ele faz contas e vê no fim da viagem, por exemplo, quanto cada um deve para cada um, então ele faz o balanço ali para você automaticamente. Poxa, imagina se o Splitwise estivesse conectado à minha conta, por serviço de iniciação de pagamento. Aí chegou ali no final da viagem, ele vê, por exemplo, que pelo meu GPS, que eu já cheguei em São Paulo, então passei o carnaval lá no Rio esse ano. Cheguei em São Paulo e fala assim, bom, beleza, sua viagem acabou, né? Posso fazer o pagamento aqui para quem você deve? Aí eu falo, beleza, autorizo ali esse pagamento, Splitwise já faz as teses para quem ele tem que fazer e já zera meus débitos com a turma toda. Então, assim, é uma possibilidade de automação muito bacana. Esses dois aplicativos são basicamente para pessoa física, né, para o usuário final. E aí eu trouxe aqui também um exemplinho da VHSys, que é um produto para PJ. VHSys é um sistema de gestão que o Grupo Stone investiu no ano passado, se não me engano, acho que foi no ano passado. É um sistema de gestão bem bacana para pequeno e médio estabelecimento comercial. E aí, esse assim, é um case muito bom de Open Bank, que a gente acha que tem muito futuro no Brasil, que é automação de pagamento para pequeno e médio comerciante. Tem um parceiro nosso que fez uma vez uma pesquisa com pequeno e médio estabelecimento comercial, que ele viu que uma lanchonete, por exemplo, ou uma lojinha, o dono da loja normalmente gasta 6 a 8 horas por semana fazendo pagamento de contas e conciliação da vida financeira dele. Então, o cara às vezes usa um sistema financeiro, um sistema de gestão também. Então ele cadastra lá todas as contas que ele tem que pagar durante o mês. E aí chega lá durante a semana e vai olhar assim, puta, qual conta tá vencendo aqui? A conta do meu fornecedor X vai vencer. Então ele vai lá no aplicativo do banco dele, digita o boleto que ele tem que pagar, faz o pagamento. Aí ele volta pro sistema de gestão e confirma que fez aquele pagamento. Aí vai fazendo isso, você vai e volta entre diferentes ambientes. É um negócio muito trabalhoso. Normalmente é feito pelo dono do PJ, pelo dono da empresa.
E é um tempo que ele está deixando de se dedicar ao que realmente importa na empresa, que é vender, que é atender os consumidores dele, que é se dedicar ao core business do negócio dele, né? Ele fica perdendo em burocracia de fazer pagamento, de ver se um pagamento entrou, conciliação, etc. Então, no mundo de Open Bank, o sistema de gestão ele consegue se conectar à conta, e aí todos aqueles boletos que você cadastrou lá que estão prestes a vencer, em vez de você ter que ir lá no banco e fazer o pagamento deles, a própria VHSys faz esse pagamento para você. Então chega lá no dia de vencimento do boleto, ela vai lá e plau, inicia o pagamento, você só vai receber uma push notification no final do dia do seu aplicativo da ContStone para confirmar aqueles pagamentos. E aí tem uma coisa legal também, porque a VHC está olhando sua conta. Então, por exemplo, todo pagamento que vai entrando na sua conta, ela já consegue dar baixa automaticamente lá no sistema de gestão. Então, assim, 8 horas você mata, vira 15 minutos da vida do dono do estabelecimento. É uma mão na roda, assim, é uma automação muito legal. E é uma tendência muito grande do Open Bank que tem acontecido lá fora. E aí, para finalizar, esse é algo que vocês podem brincar já na plataforma de Open Bank, nas nossas APIs, que chama, esse aplicativozinho chama If This and That. If This and That basicamente é um aplicativo de automação de coisas. Então, por exemplo, se você tem uma lâmpada inteligente da Philips, você consegue integrar a sua lâmpada inteligente da Philips com o seu Uber também no If This and That, e aí ele fica olhando, assim, toda vez que você chegar em casa no seu Uber, ele já liga todas as luzes da sua casa. É um negócio super simples, né? Tipo, você basicamente fala, se acontece tal coisa, você faz aquilo, e aí você consegue ligar em qualquer empresa que tem uma API aberta. E assim, vocês vão ver que muita gente tem API aberta. Então, Uber, Spotify, Google Maps, tipo, todo mundo tem API aberta. Você consegue integrar no If This and That. Agora imagina se você integra a sua conta também nele. Você consegue, automatizar a sua vida financeira. Assim. Então, por exemplo, todo dia 30 vence sua fatura do cartão de crédito. Você pode integrar o seu banco no If This and That para ele já fazer, para ele confirmar se realmente a fatura está dentro do que você costuma gastar e fazer o pagamento automaticamente dela. Ou então, por exemplo, você recebe conta de água, luz, sei lá, esgoto, gás, você paga um monte de boleto durante a semana, você pode simplesmente colocar todos esses boletos numa pastinha lá do Google Drive, por exemplo, joga nessa pastinha, chega no final do mês, o Zendesk faz o pagamento automaticamente para vocês. Então tem milhões de coisas para você inventar, e aí vocês já conseguem, por exemplo, usar o If This and That. Na verdade, vocês não conseguem ainda, mas vocês conseguiriam usar o If This and That para automatizar suas contas e poder brincar nisso. Então, é um mundo de coisas que dá para construir em cima de uma plataforma de Open Bank. Tem muita coisa para ser inventada. Eu espero que vocês estejam pensando em coisas novas para colocar no mercado. Assim, eu sei que está todo mundo ou buscando emprego ou pensando em empreender. Só queria deixar como recado final que temos uma lousa em branco, dá para criar muita coisa em cima disso, ainda tem muita coisa para ser criada, tem muita inovação para ser criada em cima das plataformas de Open Bank, e essa é algo que vocês deveriam olhar e ficar atento e pensar soluções em cima disso. E era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Acho que a gente podia agora abrir para perguntas. Deixa eu ler aqui os fóruns. Podem mandar a pergunta aqui no chatzinho, que eu vou lendo. Boa noite, Edu, da Daniela B. Depois você pode comentar como que fica a questão da LGPD com o Open Banking? Boa. Falei lá no comecinho, né, que a LGPD ela já deixa bem claro que todos os dados que você cria no mundo do Open Bank, todos os dados que você cria como um todo pertencem a você exclusivamente. Então, o dado financeiro entra nessa questão também. No mundo do Open Bank, ele basicamente estrutura, né, uma forma de você fazer essa abertura, então ele define como que esses dados vão ser abertos,
E ele já, a própria legislação do Banco Central, ela fala muito sobre obedecer legislações que já estão ativas. Então, ele olha muito para a LGPD para obedecer ela, então ele toma muito cuidado com privacidade, etc. Mas, assim, a forma com que o Open Bank foi pensado, ele já encaixa muito bem na LGPD. Então, esse negócio de usuário sempre ser o dono da informação, sempre ser ele que dá a última palavra, consentimento, autorização, ele já garante que o Open Bank já nasce enquadrado na LGPD. Ícaro perguntou: Eduardo, como você mencionou a atuação bancária regulada pelo Bacen, CVM e Ambima, dentro da Estônia existe uma equipe específica para acompanhar a questão da regulação? Se sim, qual o perfil do pessoal que atua nessa área? Boa, legal, boa pergunta. A gente brinca que a Estônia está cada vez mais virando uma regtech, então quase uma startup de regulação. A gente tem alguns times hoje que olham isso aqui dentro da Estônia, então você tem um time que tem contato direto lá com o Banco Central, então o nosso economista-chefe, por exemplo, o Carrasco, ele está direto fazendo reunião com o pessoal do Bacen, inclusive para não só Open Bank, mas PIX, todas as regulações novas que vão surgindo, inclusive a própria atuação da Estônia, né, a atuação de uma instituição de pagamento foi algo que foi evoluindo muito conforme o tempo, e a gente sempre esteve muito próximo lá do Banco Central, para influenciar eles a, por exemplo, deixar a gente fazer uma conta e começar a oferecer cada vez mais serviços bancários. Eu sei que o pessoal lá tem bastante economista e advogado, mas assim, isso é zero limitante. A gente olha aqui na Estônia muito mais capacidade das pessoas do que conhecimento prévio. Então, por exemplo, eu sou engenheiro ambiental, eu comecei minha carreira na Dupont, que é uma empresa química, eu dava consultoria sobre segurança e saúde no trabalho para empresas externas, então assim, eu nunca tinha tido o menor contato sobre sistema financeiro, assim, zero, 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 zero. Inclusive, quando eu fazia engenharia ainda, meu pai sempre falava, você vai acabar em banco. Eu falava, não vou acabar em banco de jeito nenhum. E aí acabei numa startup que faz produtos bancários. Ironias da vida. Mas assim, quando eu entrei, isso foi um zero empecilho para mim. Assim, a gente procura pessoas boas, a gente não faz muita questão de você ter um conhecimento prévio na área. Mas, logicamente, normalmente quem se interessa por regulação acaba sendo advogados, economistas, e por isso tem esse perfil lá dentro. Mas nada impede você ser um administrador, um engenheiro, curtir essa área e quiser ir lá brigar por uma legislação mais moderna, tem super espaço. João Lucena perguntou aqui: Edu, boa noite. Você pode falar um pouco sobre as limitações do Open Banking? Quais dados os usuários não podem escolher compartilhar? Sei que dados construídos pela IF estão fora, como análise de risco do cliente. Há outras na mesma linha? Legal. Basicamente, o Open Bank ele quer abrir os dados que realmente são seus, assim, né? Então ele não está sendo também, ele não está querendo dar um presente para fintechs que vão consultar esses dados. Então ele não está obrigando, por exemplo, o bancão tradicional a abrir um dado que ele construiu, assim. Então, por exemplo, ele faz uma análise de risco, que ele tem um motor de risco que é alimentado há sei lá quantos anos, então é um negócio que ele investiu e gastou muito dinheiro, não faz muito sentido o Banco Central obrigar esse banco a abrir esse tipo de dado, né? Esse dado realmente ele pertence ao banco, né? Ele já foi processado, ele pertence ao banco. Então, se eu for resumir assim, todos os dados que são obrigados a abrir são os dados crus que realmente foram originados devido a alguma ação do cliente. Se for alguma coisa processada, por exemplo, então alguma coisa que é nível 2, que não é puramente criada pelo cliente, aí o banco não vai ser obrigado a abrir. Cara, é muito engraçado responder perguntas sem ninguém respondendo no outro lado da linha. Rafael perguntou: Eduardo, o Open Bank depende da autorização do cliente para compartilhar os dados. A Stone está estimando que o Open Bank será relevante aqui no Brasil no curto e médio prazo. Não sei se pode divulgar números, mas, por exemplo, estimam que 10% da população bancarizada vai ter autorizado o compartilhamento de dados até 2023. Nossa, boa pergunta. Bem boa pergunta. Eu pensando assim, na evolução do Open Bank no Brasil, quando eu comecei há 2 anos, quando a gente começou a falar sobre o Open Bank para o mercado,
Ninguém entendia muito bem o que era isso. Assim, era um bicho de sete cabeças. As pessoas confundiam muito o Open Bank com Banking as a Service. Não existia um conceito muito definido sobre o que era Open Bank. Assim, isso em empresas de tecnologia, em empresas ligadas a meios financeiros. Então, pessoas que estavam no dia a dia do Banco Central ainda não sabiam muito sobre isso. Outras empresas que não eram ligadas ao mundo financeiro, então menos ainda. Nesses 2 anos eu vi evoluir muito o papo sobre Open Bank, então eu acho que é surreal a quantidade de informação que existe hoje, inclusive na mídia aberta sobre Open Bank. Então você vê Globo falando sobre Open Bank, Veja, Isto É, todo mundo faz reportagens sobre Open Bank, então é uma palavra que já está bem batida. Só que ainda não existem alguns players, né, como a gente, que já estão fazendo, já tem uma plataforma de Open Bank, mas não existe algo muito disseminado ainda. Eu acho que existe uma questão de preconceito que você vai ter que quebrar com o Open Bank, então vai ter um lado de quebrar um pouco o medo das pessoas em abrir os dados. Eu acho que no começo as pessoas vão ter um pouco de medo de abrir seus dados, principalmente pensando na grande parte da população, né, que não tem muita ligação com fintech, que não necessariamente usa uma porrada de aplicativo no celular. Então vai ter um preconceito grande para isso, mas a partir do momento que você começa a mexer no bolso, né? Então, por exemplo, que você consegue oferecer um crédito muito mais barato do que essa pessoa já tem no banco hoje, que você consegue oferecer automatização no negócio dela, né? Para o pequeno e médio, isso faz uma puta diferença. Você vai aumentando. Eu acho que, se eu for dizer alguma coisa, eu acho que daqui 2 anos a gente vai ver muito PJ já com alguma solução de Open Bank na conta deles. Então, ligado a algum sistema de gestão que vai acessar a conta, alguma coisa desse tipo, porque esse PJ realmente ele sofre perdendo horas de trabalho em cima disso. E PF eu acho que vai demorar um pouquinho, assim, acho que vai ter um guia bolso que já tem uma quantidade relativamente grande de usuários, mas acho que vai ser uma coisa um pouco mais de nicho ainda, pessoas que são mais ligadas à tecnologia, que querem experimentar coisas novas. Isso para os próximos 2 anos, né? Pensando mais lá na frente, aí eu acho que a aderência a isso vai ser bem maior. Mais perguntas, pessoal? Alguém tem mais perguntas? Edu, quer responder uma das que a gente preparou? Já que ninguém mandou. Bora. Escolhe Bora. uma aí. Eu queria essa que relaciona com a pandemia. A pandemia pode afetar a introdução do Open Banking no Brasil? Legal. A pandemia trouxe um efeito colateral interessante que eu acho que ninguém poderia prever lá em 2019 que iria acontecer. Ela forçou muito a digitalização dos negócios. Então, com a pandemia, né, quando você acaba matando o negócio físico, você tem muita gente correndo para fazer negócio online. Então, você teve muita gente, por exemplo, procurando soluções de pagamento digitais. Você teve pessoas criando suas lojas no online, sendo que eles só tinham antes físicas. Então, esse projeto de digitalização que a gente tem visto do começo agora, nesse primeiro semestre de 2020, assim, foi algo que deu um pulo de 3 anos em 3 meses. Assim, é um negócio realmente surreal. E o Open Bank vai muito nessa linha, assim, então a partir do momento que as pessoas começam a se preocupar mais com sua vida financeira, começam a experimentar soluções que não são tradicionais, eu vejo elas muito mais abertas a experimentar, por exemplo, um RP que consegue falar diretamente com a conta. Então, eu acho que isso vai acelerar muito a adoção do Open Bank, e o Banco Central já deixou bem claro que ele também não vai frear a adoção do Open Bank no Brasil. Então, inclusive, na semana passada, retrasada, tendo um evento, uma Open Bank Week, que é um evento bem grande sobre Open Bank, e aí os reguladores que estão por trás da regulação do Banco Central, eles deram uma palestra lá, e eles deixaram bem claro que o Locomotiva está indo para frente, que eles não vão atrasar nada em relação a isso, porque justamente esse é um momento que as pessoas precisam mais de crédito, e pelo que a gente tem visto, o crédito não está se chegando muito no pequeno e médio estabelecimento comercial. Então, apesar dos bancos, do governo estar fazendo um grande esforço para oferecer novas linhas de crédito, esse dinheiro não tem chegado na ponta. Então, o Open Bank entra muito com esse lado de trazer mais players oferecendo crédito para a turma. Então, se eu fosse
dizer alguma coisa, assim, um prognóstico sobre o Open Banking no Brasil depois da pandemia, é que o negócio vai ser acelerado bastante. Então, se tem algum lado bom sobre isso, acho difícil dizer um lado bom sobre isso, mas esse vai ser um efeito que vai ajudar muito ao sistema financeiro a avançar bastante aqui para o futuro. Denis perguntou aqui sobre a questão de consumo dos dados. Você vê alguma possibilidade dos grandes bancos cobrar por isso? Ou então autorizar apenas alguns parceiros, onde esses parceiros passam a cobrar por essa intermediação? Legal, boa pergunta. Eu não estou com a legislação aberta aqui, eu acho que estou com a legislação aberta no outro computador. Mas isso é claramente uma preocupação, assim, que se não for resolvida ali na célula do problema, é bem capaz que algum banco resolva cobrar por cada vez que você bata na API deles para fazer uma consulta. Mas, felizmente, o Banco Central percebeu isso e já colocou lá na legislação bem clara, inclusive, eu não tenho texto aqui, mas se você olhar lá a carta que eles soltaram, está bem claro que o banco não pode cobrar visando o lucro por essas informações. O Banco Central até fala em uma questão de ressarcimento de custos, mas quando você fala de ressarcimento de custos, você já garante um pouco que o banco não vai fazer nada muito absurdo, vai colocar uma cobrança em cima disso muito absurdo, e ele ainda coloca um mínimo de movimentações que parceiros podem fazer em cima das APIs, que é um nível até que bem relevante, assim, se não me engano, eu não lembro exatamente o número, mas era mais de uma transação, mais de uma consulta por dia, por cliente. Então, sabe, pensando num mês de 30 dias, era alguma coisa tipo 100 consultas por cliente. Então, só esse mínimo de graça, que o Banco Central já obriga os bancos a fazerem, já é bem suficiente para você começar a implementar o Open Bank. Então, resumindo, o objetivo do Open Bank não é ter cobranças, não é criar um novo produto para o banco, é realmente deixar o negócio mais eficiente, mais barato. Então, o Banco Central já cortou na célula, na calha aí esse problema. E em relação a quem poderá acessar esses dados, ele também deixa muito claro que o banco não pode fazer diferenciação entre os parceiros que podem acessar os dados. Tem uma questão de segurança, então não está ainda muito claro sobre de quem vai ser a responsabilidade, por exemplo, sobre um eventual vazamento de dados. Então, o banco, acho que ele vai ter uma liçãozinha de casa para garantir que todos os parceiros que estão querendo consultar dados para eles são parceiros idôneos, que realmente vão trazer uma segurança ali para aqueles dados. Então, acho que não vai ser um negócio que qualquer pessoa vai conseguir bater na porta do Itaú e conseguir pegar os dados deles, mas se você comprova que você tem um mínimo de capacidade para puxar aqueles dados e para proteger os dados, que realmente você vai fazer um uso em cima dele, o banco não pode diferenciar, e aí você pode ir lá reclamar com o Banco Central, que o Banco Central vai cair em cima desse banco, obrigando ele a abrir dados. Deixa eu ver o próximo. Eduardo, como você considera importante o Open Banking na concessão de crédito na recuperação do país pós-isolamento? Você não acha que a busca por crédito vai acelerar a aceitação do compartilhamento de dados por necessidade? Cara, eu acho pra caralho, assim, acho muito, muito mesmo. A gente teve umas conversas lá com o pessoal do Banco Central, tentando colocar as fintechs no meio do Corona Voucher lá, por exemplo. Então, usar a gente como um dos meios de concessão de crédito para o cliente na ponta. A gente não só para a pessoa física, mas para a pessoa jurídica também, né? Então, todas as adquirências, elas têm bastante informação sobre o cliente em relação à quantidade que eles vendem por mês, o quanto que o Covid impactou na atividade deles. Então, nossa ideia era muito dar um pouco de capilaridade para o crédito chegar no estabelecimento comercial. No fim, isso não aconteceu muito, então acho que a gente ainda está patinando um pouco na capacidade de dar crédito para o cliente lá na ponta. Quando eu digo a gente, é Brasil como um todo, o país está patinando. Então, apesar de o governo ter anunciado uma porrada de linha de crédito aí, ter assumido, inclusive, o risco sobre algumas operações, esse crédito ainda está com muita dificuldade para chegar no pessoal lá na ponta. Inclusive, a média de juros cobrado durante a pandemia aumentou
apesar de taxa de juros ter caído, e o Banco Central e o governo ter colocado um monte de linha de crédito, a taxa média oferecida pelos bancos acabou aumentando, muito por medo do banco, né, de nunca mais receber esse dinheiro inadimplência, já que ninguém estava ganhando dinheiro. Então, acesso ao crédito está muito difícil no Brasil hoje. Eu vejo meu pai é empreendedor também, ele tem uma empresa de construção, e ele não consegue tomar crédito também, ele tentou bater um porte de vários bancos, não conseguiu de ninguém. Então, assim, é um negócio que é muito real. E Open Banking, assim, o impacto maior que ele tem, assim, direto, assim, uma coisa que, puta, teve Open Banking e já começa a mudar pra caramba, é em crédito mesmo. Então, você tem uma porrada de fintechs surgindo aí, dando crédito, tipo Creditas, a gente mesmo também começou a dar crédito recentemente. Então você tem uma porrada de gente entrando para brigar por esse mercado de crédito. Eu acho que essa vai ser um dos grandes focos, inclusive de 2020, de novas empresas, de fintechs aparecendo por aí. É, e hoje uma fintech não consegue competir justamente porque não tem acesso à informação. Então quando você dá acesso à informação, você aumenta imediatamente a concorrência. E eu acho que isso melhora muito. Então acho que um dos grandes efeitos e um grande motivo que o Banco Central está querendo acelerar o Open Bank, não vai segurar, não vai deixar de fazer, cumprir a agenda que ele propôs, é realmente porque crédito no Brasil é uma tristeza, ninguém consegue pegar crédito nesse país, é foda. Edu, essa importância que a digitalização dos negócios vem ganhando, ainda mais agora na pandemia, mostra que o futuro da Stone será ainda mais vinculado aos negócios online? Sim, pra caralho também. É, a Estônia ela surgiu como adquirente, né? Então, surgiu no mercado lá atrás, que era um monopólio, né? Você tinha a rede Cielo, lá naquela época tinha outros nomes, mas basicamente eles dominavam o mercado. E aí a gente entrou muito brigando também lá com o Banco Central, então essa foi a origem lá do RegTech que eu comentei, para abrir esse mercado e para novas empresas poderem entrar. E aí você tem visto realmente que a concorrência criou, a mídia adora falar de guerra da maquininha, né? Então a concorrência que novas empresas criaram no mercado de adquirência é surreal. O pessoal está se matando, custos caíram, tá todo mundo sendo obrigado a melhorar a qualidade de serviço. Então, assim, concorrência é um negócio que melhorou muito, muito, muito o mercado de adquirência. Mas com isso também o próprio mercado acaba cada vez mais indo para um caminho de commodity, né? Então, com todo mundo tendo que se movimentar, todo mundo baixa preço, todo mundo melhora a qualidade de serviço, então acaba que isso vai virar uma commodity e não, você ter só adquirência não vai ser um grande diferencial. Então a Stone está caminhando muito para se tornar uma plataforma única do cliente. Então a gente tem uma estratégia muito grande aí para os próximos anos de trazer muito mais solução além da adquirências. Então, por exemplo, banking é um produto que no fim do dia, assim, pensar dois grandes objetivos de banking, um é dar uma matada na adquirência, assim, então, tipo, deixar a adquirência um pouco para trás, porque a gente começa a fazer P2P, começa a fazer transação direta e tal, e matar os bancões, né? Essa é a nossa grande ganância. O dia que o bancão começar a sofrer e ter que melhorar o serviço e baixar a qualidade de preço, vai ser o dia que a gente venceu. Então, esses são os dois nossos lados. Mas, por exemplo, durante a pandemia, a gente abriu conta pra caramba, assim, foi os nossos recordes de abertura de conta aconteceram justamente agora na pandemia. Muito porque a gente soltou alguns produtos que ajudam as pessoas nesse momento difícil. Então, por exemplo, você tem link de pagamento, que é uma ferramenta que a gente soltou para todo mundo que tem conta, que eles podem usar a conta para soltar um link de pagamento com cartão. Então você consegue, através da conta, cobrar online os seus clientes. A própria Stone, ela investiu recentemente em algumas plataformas que ajudam nesse caminho de digitalização. Então, você tem uma plataforma, por exemplo, que ajuda a criar uma loja online. A gente também aqui em Banking criou uma loja online para todo mundo que tem conta conseguir também criar uma loja online para eles. Tem uma plataforma de gestão de redes sociais, então ela ajuda os clientes a agendar posts na rede social, ela é uma única plataforma para você controlar todas as suas mídias, Instagram, Facebook,
Twitter. Então, a gente está investindo muito em softwares que não estão ligados ao core da companhia, mas que a gente vê como uma grande ajuda para os nossos clientes, e principalmente uma ajuda que vai colocar eles no mundo online. Então, essa é super uma estratégia para a gente no futuro, é super o caminho que a gente vê o mercado como um todo andar para essa direção. Ícaro Gomes dos Reis. Essa semana o Facebook anunciou o serviço de pagamento pelo WhatsApp. Eles disseram que será uma plataforma aberta. De que forma essa plataforma se relaciona com o Open Bank? Essa plataforma, hoje, na origem dela, ela não tem muito a ver com o Open Bank, então hoje ela é basicamente esse link de pagamento que eu comentei. Então o Facebook está trazendo uma feature de você criar um link de pagamento dentro, já direto da plataforma, já direto do WhatsApp. Então hoje ela já tem uma pegada ainda um pouco tradicional, mas com certeza o pessoal do Facebook está olhando muito para o Open Bank, e aí tem algumas coisas legais que eles conseguem fazer. Então imagina, por exemplo, se o WhatsApp ele se integrar a todos os bancos do Brasil, no modelo de Open Bank de iniciação de serviço de pagamento, e aí ele conseguir controlar a sua conta direto pelo WhatsApp. Assim. Então, por exemplo, sei lá, você quer mandar o dinheiro pro seu amigo, você consegue ir lá no WhatsApp e já mandar diretamente uma TED pro seu amigo só via uma mensagem de WhatsApp. Então, você manda mensagem do WhatsApp, aí por trás disso o WhatsApp está batendo na API do banco e está iniciando uma TED no seu nome. Você tem um lado especificamente de pagamento, né? Você tem um lado de pagamento entre pessoas, um P2P, que pode ser muito explorado pelo WhatsApp. Então, você cria essa rede de relacionamento de APIs aí com todo mundo, você consegue fazer, por exemplo, eu posso mandar uma cobrança para um amigo, esse amigo aceita essa cobrança, o WhatsApp já vai lá e movimenta diretamente a conta dele. Ou, por exemplo, assim, esse mercado de interoperabilidade é um mercado que vai crescer muito com Open Banking, assim, com todos os players. Assim. Então, por exemplo, a gente está fazendo uma integração com a AMI Digital para todo mundo que tem a wallet AMI Digital conseguir pagar nos POS da Stone. Então, o POS da Stone vai gerar um QR Code que você, com o seu aplicativo da AMI Digital, consegue escanear e fazer o pagamento de algum produto. Por trás disso tem a nossa plataforma de Open Bank. Então, por trás disso tem a AMI Digital batendo aqui nas nossas APIs de Open Bank e fazendo uma transação através das APIs. Então, esse é algo que o WhatsApp com certeza vai explorar e com certeza vai começar a brincar com isso no futuro. Então, resumindo, hoje não tem muito a ver com o que o WhatsApp fez, mas eu tenho certeza que eles estão olhando aí sobre coisas que eles vão conseguir fazer em cima de uma API no mundo Open Bank. Galera, eu acho que a gente pode ir encerrando por aqui. Edu, muito, muito, muito obrigada por ter vindo. Foi maravilhosa a live, adorei. Galera, obrigada por terem ficado aqui com a gente. Eu vou mandar esse link aqui para vocês responderem o que vocês acharam da live e dizer o que vocês querem ver nas próximas semanas. Para quem não conseguiu entrar desde o comecinho, eu vi que teve uma galera que entrou mais ou menos pelo meio. A gente vai disponibilizar no nosso YouTube essa live gravada e eu mando para vocês por e-mail o link, beleza? Então, muito, muito obrigada, gente. Só para terminar, eu vou fazer um xabá aqui, vou colocar a nossa plataforma de Open Bank, para se tiver desenvolvedores aí de plantão que quiserem brincar com as APIs, dá para começar as próximas fintechs do mercado surgindo a partir dessa call, quem sabe. Vou mandar para eles por e-mail também o link. Boa. Valeu, gente. Fechado. Obrigado, pessoal. Prazer. Valeu, Gi. Valeu, tchau, tchau.